Então vamos lá, né? Nessa cena de The Chosen, como que a gente vai trabalhar com inglês com séries e filmes? A teacher vai passar a cena completa, depois a gente vai fala por fala, analisando a pronúncia e a equivalência, e depois a teacher vai escolher algumas expressões das falas, né? Alguns chunks, para a gente aprender a derivar, variar, né? Pegar um pedaço de pergunta, igual a teacher fez no inglês bíblico, e criar variações partindo desse chunk semifixo, né? O que é um chunk semifixo? É um pedaço de pergunta ou frase que, se eu trocar alguma parte, eu crio uma frase nova, uma pergunta nova, tá? Então vamos lá. Scared. What? I don't know. Hey, what do we do when we are scared? We say the words. Adonai's words. From the prophet? Isaiah. The prophet Isaiah, right? Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Então agora a gente vai analisar a fala por fala, né? Então ele pergunta: Why can't you sleep? Olha lá, como que a pronúncia foi falada, né? Ó, why can't you? Então eu tenho T seguido do Y, geralmente N com T ou T cai, mas nesse caso a gente vai pronunciar o T com Y com somzinho de tchau, né? Então fica, why can't you sleep? Why? Por quê? Can't you? Você não consegue. Então, can't é não saber, não conseguir, não poder, tá? Então, why can't you? Porque você não consegue. Sleep, dormir, ok? Aí ela diz, I'm scared. Olha a pronúncia. I'm scared. Vai repetindo aí do outro lado. O que é I'm scared? Eu estou com medo. Eu estou assustada. Of what? Of what? Né, ela disse que ela tá com medo e ele perguntou, medo de quê? Scared of what? Ele poderia ter repetido, né? Scared of what? Ele só falou, of what? De quê? Aí ela respondeu, I don't know. O que a teacher colocou aqui, né? Uma pronúncia diferente da pronúncia que ela usou. Ela falou I don't, ó, sem pronunciar o T. Aqui no caso o T caiu, né? I don't. Mas como eu tenho D entre os sons de vogais, ela poderia ter falado I don't know. Ó, I don't know. Repete aí. I don't know. Aí ele perguntou, hey, what do we do? What, o que? Do we, nós. Do, fazemos. When, quando. We are, estamos, nós estamos. Scared, com medo, tá? Ô, teacher, esse do we, você não traduziu esse primeiro do. Não, porque esse primeiro do, ele é a corda vocal desse segundo do aqui. Então, esse segundo do é a ação principal da minha pergunta, que é fazer. O primeiro do, ele é só a corda vocal. Ele é a muleta, ele é a ponte para o segundo do, ok? Então, quando eu quero fazer perguntas no presente, o que nós fazemos, o que ele faz, o que ela faz, o que você faz, eu preciso ter um primeiro do e depois colocar o outro do. Ele assume a voz do verbo fazer, o outro é mudo. Ele é a corda vocal, ele tá lá só para dizer para mim que essa pergunta aqui, ó, ela é uma pergunta que ela tá no presente, ok? Então, é isso. O que nós fazemos quando estamos com medo? Então, ó, hey, what, ou what, sem falar o T. What do we do when we are scared? Repete aí. What do we do when we are scared? Aí ela respondeu, we say the words. Nós dizemos, nós falamos as palavras. We say the words. Repete. Adonai's words. Lembra? Esse apóstrofo S é o do, da. Então eu vou ler da direita para a esquerda. As palavras de Adonai. From the prophet. Repete aí. From the prophet, do profeta. O que o from ele indica? De onde veio, é a origem. Então, de quem são as palavras? Do profeta Isaías, né? Então, as palavras que a origem, originárias do profeta. Isaiah é a pronúncia de Isaías em inglês. Isaiah, repeat, Isaiah. The prophet Isaiah.
Right. O profeta Isaías. Certo. Então, ele tá confirmando, né, a resposta dela. Right. Tipo, ok. E aí ela fala, né, as palavras do profeta, ó. Fear not. Não temas. For, porque eu have redeemed you. Te redimi. Depois que a gente terminar essa parte, a teacher vai explicar por que o have não tem tradução, tá bom? Então, for I have redeemed you. Repete aí. Fear not. For I, ó, eu juntei o R do for, né, com som de for, com I, for I. For I have redeemed you. Ó, redeemed you. Posso juntar aqui o D com o Y, ó. Redeemed you. Eu não juntei, mas a teacher tá falando, né? Das possíveis acomodações da pronúncia. I have called you by name. E ela, quando ela falou essa frase, ela reduziu o som do H do have. Então, ela falou assim, ó. I have called you by name. A teacher vai passar a cena de novo e você vai prestar atenção. Como que ela não falou I have, ela falou I have called you. I have called you by name. Eu te chamei, I have called, eu chamei you, você. Então, eu te chamei by, pelo, name, nome. You are mine. Você é minha, ou és minha, ou tu és minha, né? Lembrando que o you pode ser tu, você, vós, vocês. Agora a teacher vai passar de novo a cena, porque a gente já entendeu o que está sendo falado, e depois a gente vai para a parte da análise dos chunks, ok? Então vamos lá. Presta atenção na pronúncia. I'm scared. What? I don't know. Hey, what do we do when we are scared? We say the words. Adonai's words. From the prophet? Isaiah. The prophet Isaiah, right? Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Então agora vamos entender algumas variações dos chunks que a teacher entregou nessa cena curta de The Chosen. Você vai ver quantas variações a gente pode criar com uma única frase. Então o que a gente tem aqui? A pergunta é, why can't you, né? Por que você não consegue? O can't pode ser não conseguir, não poder, não saber, tá? Aqui no caso é por que você não consegue dormir? Why can't you sleep? Mas eu poderia perguntar, por que você não consegue comer? Why can't you eat? Por que você não consegue caminhar? Why can't you walk, por exemplo? Por que você não consegue falar? Why can't you speak? Olha que interessante. Eu troco o verbo no final, a atividade no final, e eu crio uma infinidade de perguntas com essa mesma... esse mesmo pedaço de pergunta. Depois, a resposta é I'm scared, eu estou com medo. Então, ela não consegue dormir porque ela está com medo. Por que você não consegue comer? I'm nauseous, eu estou enjoada. Por que você não consegue caminhar? Why can't you walk? I'm tired, eu estou cansada ou cansado, né? Por que você não consegue falar I'm hoarse, eu estou rouca? É quase um cavalo aqui, mas não é, né? O horse de cavalo não tem o A. E o O é mais aberto. Então aqui é ho, I'm hoarse, tá? Estou rouca ou rouco, porque adjetivo em inglês serve tanto para o feminino quanto para o masculino, né? Eu tô com fome, I'm hungry. Eu tô com sede, I'm thirsty. Of what? De quê? Tô com fome, I'm hungry. De quê? Né? Tá com fome de quê? Ela disse que ela estava com medo e ele perguntou para ela, of what? De quê? Ela disse, I don't know. Ela poderia ter falado também, I have no idea. Eu não faço ideia, eu tenho nenhuma ideia. Não tenho ideia, a mínima ideia, não faço a mínima ideia. É uma variação do I don't know, tá? Aí ele perguntou para ela, what do we do when we are scared? O que nós fazemos quando nós estamos com medo? E a teacher criou variações com do you. Ó, what do you do? O que você faz when you are tired? Quando você está cansada. What do you do when you are hungry? O que você faz quando você está com fome? What do you do when you are thirsty? O que você faz quando você está com sede? What do you do when you are stressed? O que você faz quando você está estressado?
quando você está estressada? E aí, a resposta pode variar, né? Cada um faz uma coisa. No caso deles, lá na cena, quando eles estão com medo, eles falam as palavras do profeta Adonai, né? Do profeta Isaías. As palavras de Adonai faladas pelo profeta Isaías, né? Isaías. Então, we say the words. Nós falamos as palavras. Quando você está cansado, o que você pode dizer que você faz? I take a nap. Eu tiro um cochilo. Quando eu estou com fome, I eat. Eu como. O que eu como? Eu como um lanche. I have a snack. Quando eu estou com sede, when I'm thirsty, I drink some water. When I'm stressed, quando eu estou estressada, I visit some friends. Eu visito uns amigos. Ok? E você? What do you do when you are stressed? O que você faz quando você está cansado? Você pode pôr aqui debaixo no campo de comentários a sua resposta. E aí, continuando, né? Eles repetem as palavras de Adonai. Então, esse apóstrofo S é o do, da. E onde que ele vem? Na pessoa que possui a coisa. Então, por exemplo, coloquei 2 exemplos comigo. A casa da Dani. Como é que eu falaria isso, né? Dani's house. Por quê? Porque a casa é minha. Então, o apóstrofo S vem em mim. O apóstrofo, o dodá, vem na pessoa, tá? No possuidor. Os filhos da Dani, Dani's kids. Right? As palavras de quem? Do profeta. From the prophet. E aí a teacher resolveu colocar um chunk aqui para você treinar o uso do from, dizendo da sua origem. Então, você pode dizer... No meu caso, I'm from Brazil, eu sou do Brasil. I'm from São Paulo State. E I'm from Guaratinguetá, para falar onde eu nasci. Eu nasci no Brasil, eu sou do Brasil, eu sou de São Paulo, estado de São Paulo, e eu sou de Guaratinguetá. Então, você também pode treinar esse chunk, I'm from, falando de qual país você é, de qual estado você é e de qual cidade você é. Aí ele respondeu, the prophet Isaiah, right, né? Ele confirmou a resposta dela. E aí ela repetiu as palavras do profeta, né? As palavras de Adonai faladas pelo profeta Isaías, professadas. Fear not, for I have redeemed you. Então, o que é o fear not? É um jeito antigo de você fazer uma negativa em inglês. Na gramática atualizada, como que a gente falaria isso? Do not fear ou don't fear. Don't fear, não temas. Seria o jeito da gramática atualizada, tá? Eu usar o don't para fazer uma negativa no presente. E o for, ele é o pois, que é igual ao porquê, que também é um sinônimo de because. Então, o because é mais usado na linguagem do dia a dia. Então, ela poderia falar assim, Deus poderia ter falado dessa maneira, né? Pelas bocas do profeta Isaías. Do not fear, because I have redeemed you. Então, don't fear, because I have redeemed you. Então, no lugar do fear not, don't fear. E no lugar do for, usar o because. Então, são variações. E I have called you by name. Eu te chamei pelo nome. Por que a teacher grifou aqui o have redeemed? You have called you. You have called. Porque em inglês, a gente tem 2 maneiras de falar sobre coisas que aconteceram no passado. Você pode falar de algo que aconteceu no passado, dizendo quando aquilo aconteceu, ou sem mencionar quando. Quando você fala que uma coisa aconteceu sem falar quando ela aconteceu, o verbo principal, a ação principal, a ação principal aqui é redimir, né? Ela vem acompanhada do have ou do has, vai depender de quem é o sujeito. Aqui no caso é I, então é I have, tá? Então, ele não poderia ter falado assim, fear not, for I redeemed you, porque ele não tá dizendo quando que isso aconteceu, tá? Se tiver claro quando aconteceu, pelo contexto da conversa, aí tudo bem, mesmo que não seja mencionado. Mas aqui não tem nenhuma indicação de quando. Nós sabemos, né, quando foi que Deus nos redimiu, mas enfim. Aqui a teacher está analisando cruamente, né, nua e cruamente a frase, só para você entender isso, começar a entender por que tem momentos que os verbos vêm acompanhados de have, porque a gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado sem falar quando foi.
tá bom? E o called é a mesma coisa, eu te chamei pelo nome, eu não tô falando quando. E eu coloquei algumas variações aqui, ó. I have called you by name, eu te chamei pelo nome. I have called you many times. O call pode ser chamar ou pode ser ligar de telefonar, tá bom? Então aqui, ó, nossa, eu te liguei muitas vezes, mas eu não tô dizendo quando. Eu tô falando quantas vezes, mas eu não tô dizendo quando, tá? E eu acabei de te chamar, acabei de te ligar, ó. I have just, o acabei é o just. I have just called you. Nossa, acabei de te chamar. Você não ouviu? Acabei de te ligar. Nossa, acabei de te ligar, você não me atendeu, tá? Então, algumas variações, alguns exemplos com I have called. E, para finalizar, you are mine. Você é minha, tu és minha. E se ele não quisesse falar só parar no minha, por exemplo, você é minha filha, you are my child, né? Você é meu filho, you are my child. You are my child. Quando a gente quer falar minha seguido de um complemento, eu vou falar my. Se eu quero falar minha, meu e ponto final é mine, tá? Então a teacher colocou o exemplo aqui, ó. You are my child, você é meu filho, minha filha. You are my precious, você é minha preciosa ou meu precioso. Ok? Teacher do céu, o que eu vou colocar no meu caderninho? Aquilo que fizer sentido para você, tá? Você pode anotar esses chunks, esse PDF, né? Esse documento, a teacher deixou aqui para você debaixo da videoaula junto dos materiais, para você poder copiar ou fazer suas anotações. Mas você vai escolher o que faz sentido para você. Se você já tem um pouco mais de repertório com inglês, entender esse I have called pode ser fácil para você. Se você está no começo, talvez não seja. Então, pega as frases mais simples. Por exemplo, I am from, I have a snack, I drink some water, I visit some friends, I take a nap, tá? Pega esse vocabulário que é mais simples para você começar a repetir, aumentar o seu repertório. Eu tô cansada, eu tô com fome, eu tô com sede. Ok? Tudo bem? Então era isso que a teacher queria entregar para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Como é que você vai treinar o speaking, né? Você pode usar o Google Tradutor, você pode usar o trecho, né, da cena. Você vai pausando, pausa e repete em seguida, ou tenta falar junto, encaixar sua voz na voz dos atores, tá bom? Para você poder treinar o speaking desses chunks da cena. Dessas frases a mais que a teacher colocou aqui, você pode colocar no Google Tradutor, colocar para ouvir e repetir logo em seguida. Ok? Combinado? A teacher vai ficando por aqui. Grace and peace. See you next video. Até o próximo vídeo. Bye, bye.